Já faz uns 10 anos, quando eu vi ele falando em combustível de foguete para aumentar sua potência de pedal. E desde então eu venho acompanhando o Peter Attia, que me influenciou bastante na forma de pensar, embora a gente ainda discorde bastante em alguns pontos. E no último podcast dele, o entrevistado explicou exatamente o porquê. Hoje em ciência, ficam essas brigas discutindo se o LDL é bom, se é ruim, se tal cientista é um charlatão ou se ele é comprado pela indústria. Mas o que realmente interessa é discutir como os dados foram obtidos, como eles foram tratados e quais foram os resultados. É nisso que a gente devia gastar nossa energia e não atacando quem pagou, onde publicou ou na credencial de quem está criticando ou não. A gente não chega em lugar nenhum. Todos concordamos com isso. E o David Allison, que era o entrevistado, brincou que até usaria uma camisa Show Me the Data, que é o que interessa. E aí você passa a entender exatamente por que eu discordo do Peter Attia. A enorme maioria dos estudos que embasam o que ele pensa a respeito do colesterol never show the data. Estão trancados, principalmente em Oxford. Nunca liberaram os dados crus para serem analisados por outros cientistas. E aí, trata-se de você acreditar ou não na acurácia dos dados. E aí fica uma briga entre os crentes e os céticos. Mas se os dados estão corretos, são rigorosos, por que a gente não pode abrir para outros cientistas? Mas tem uma coisa que me incomoda ainda mais. Suponha que uma população, a principal causa de morte seja pneumonia. E aí você desenvolve um tônico e realiza um enorme estudo prospectivo, randomizado, duplo cego, mostrando que o tônico melhora broncoespasmo, internações por falta de ar e até 40% das pneumonias. Não é fantástico? Mas não seria meio esquisito o mesmo estudo comemorar uma forte diminuição das pneumonias, internações por falta de ar, crise de broncoespasmo e concluir que apesar disso não houve uma redução da mortalidade? Bem, trocando tônico para estatina e pneumonia para infarto é em geral o que acontece com a maioria dos estudos. E antes que você aí no embalo comece a me atacar, isso é segundo um cardiologista. Na verdade, o autor principal do famoso Lion Die Heart Study, Dr. Lorgetil. Os principais trials de estatinas versus placebos, como o CARE, o OSCUPS, AFCAPS, Alliance, Miracle, A2Z, Prove It, Prosper, ALHAT, ASCOT, CARDS, TNT, 4D, Aspen, IDEAL, SPARE, Corona. Só tem um punhadinho, 4S, Lipid, HPS, que reduziram a mortalidade de forma significativa. Todos reduziram infarto, mas mortalidade. E isso é importante, porque os outros defeitos, como diminuir dor torácica, diminuir o número de internações, infartos leves, eu quero diminuir infarto pesado, porque tudo isso pode ser facilmente manipulado por interesses escusos. Eles são muito mais flexíveis do que morte. Morte dá para verificar mais fácil, ou tá morto ou tá vivo. Mas eu só resolvi voltar a falar sobre isso, porque mesmo sabendo tudo isso que eu te falei, eu acabo de me surpreender até com o dado da mortalidade. Quer saber por quê? Fica para depois.